reabilitação metabólica, se a gente for pegar uma definição aí, né, de livro que não existe, só existe praticamente o que eu tentei escrever um pouquinho, quase um plágio da definição de reabilitação cardíaca, né? Então são ações não farmacológicas, não medicamentosas, que visam a melhora, né, melhorar a condição física, social e psicológica de portadores de doenças metabólicas, né? Se alguém for pegar isso numa diretriz lá de reabilitação cardíaca, é o plágio, né? Então, a diferença é que a gente tirou as doenças cardiovasculares e colocou metabólicas ali. Que na verdade elas se misturam, né? Elas estão integradas, as definições estão integradas. Então eu costumo definir desse jeito. O importante é que são as ações, né? São ações não medicamentosas. O importante é entender que a nós, né, eu que trabalho com o exercício em si, né, mas a gente tem que enxergar que isso são várias condições, né? Então a nutrição, a psicologia, a ideia é que isso seja não multi, né, e sim interdisciplinar e talvez transdisciplinar, né, que seria o ideal, né, de toda a ideia que se tem de trabalhar com saúde hoje, na minha opinião. Tá bom? Por isso que quando a gente pesquisa sobre o tema, até sempre vai aparecer, né, reabilitação cardiovascular e metabólica, né? Difícil achar sozinho, assim. Eu costumo brincar que, eu não sei se as pessoas conhecem isso, né, mas para ter anúncio, né, quando você joga alguma coisa no Google, você pode ser um dos primeiros lá, se você pagar, né? E se você escrever reabilitação metabólica hoje, faço o teste, aí vocês vão cair no meu site. E eu não pago nada por ele, tá bom? Eu não faço nenhum anúncio, não faço nada. Eu faço ele na raça, mais ou menos o que o Ivens faz aqui. É difícil, porque ela sempre vai estar inserida e tudo bem. Eu não vejo nenhum problema com isso, tá bom? Mas você não vai encontrá-la solta por aí, a não ser o reabilitaçãometabólica.com.br mesmo. Acho, por falar no site, eu vou deixar aí o link aí embaixo, eu vou colocar aqui na tela também para vocês acessarem, apesar de ser o primeiro que aparece, porque eu coloquei no Google e realmente é o primeiro que aparece, mas vou facilitar para vocês. E eu não pago, hein? E já vou deixar aí. Tem determinados fatores, estilo de vida, comportamento que vão interferir na evolução para um AVC ou não? Sim, na verdade, a pressão alta, né? A hipertensão arterial é a grande vilã, tá? Então, quem tem pressão alta tem que estar com essa pressão muito controlada, porque tem um grande risco de ter AVC, né? Se tiver descontrole. O diabetes também, as alterações de colesterol, o sedentarismo, tá, gente? Atividade física é muito importante como prevenção de AVC. Obesidade, né? Sedentário tem a tendência a ficar mais gordinho, mas vai ter obesidade. A obesidade é um grande fator de risco. Algumas arritmias cardíacas, tá? Então, coração que bate descompassado ou que não contrai do jeito que tem que contrair, porque o coração é uma bomba que manda sangue para o cérebro, né? Muitas vezes essa bomba funciona de uma maneira errada, as suas paredes, né? Então isso pode também ser fator de risco para AVC, né? Então são vários. Tabagismo, né? Fumo também deve-se evitar, álcool, assim como o álcool, né? Deve-se evitar para evitar esse grande problema. O que acontece é o seguinte, é difícil falar em males a curto prazo, né? Mas quando se fala em médio e longo prazo, o que nós observamos na literatura? Nós observamos o seguinte: o processo de cronorruptura, né, está diretamente relacionado a diversas doenças. Vou citar algumas: cardiopatias, hipertensão arterial, está diretamente relacionado. Tem artigos científicos no PubMed a dar com pau. Câncer, problemas como o próprio diabetes, que eu dei o exemplo da sensibilidade insulínica. Então o diabetes está, né, a incidência alta de diabetes na nossa sociedade, no caso mais especificamente do tipo 2, que é aquele adquirido, ele está relacionado ao processo de cronorruptura. Então é um conjunto de doenças que, óbvio, não podemos dizer que a cronorruptura é a gênese de tudo,
né? Não vamos fazer um terrorismo nesse sentido, mas faz ela parte do participa processo. de todo um contexto da nossa sociedade que colabora para que as pessoas adoeçam. Isso é importante a gente levantar isso, né? Porque passa muito despercebido. Sem dúvida. Né? Ó, estamos passando aqui em frente a um hospital agora. O Ivens, que acho que trabalhou muito tempo no hospital, não sei se ainda trabalha. Um serviço fundamental para a nossa sociedade que é o serviço de turno trocado, né? Então, enfermeiros, médicos, plantonistas que trabalham em turno trocado, porteiros de prédio, policiais, seguranças, enfim. Polícia reportada à frente. Falando neles, ó. Valeu, Waze. O que acontece? Essas pessoas que trabalham em turno trocado, né? Isso também é cientificamente comprovado, é muito bem descrito na literatura, com diversos estudos epidemiológicos. E esse pessoal é extremamente mais suscetível a essas doenças que nós comentamos do que um indivíduo que respeita a sua ritmicidade biológica, né? Então, toda essa bagunça biológica é promovida justamente pela não secreção adequada ou ausente de melatonina na nossa espécie. E aí eu me incluo nesse grupo porque eu não só trabalho no hospital como trabalho à noite. Então faço exatamente. parte desse grupo. Mas a pessoa, meu querido, veja que curioso. A pessoa pode trabalhar no período adequado, né? Adequado no que diz respeito ao período de atividade da nossa espécie, mas se ela vai até 2, 3 da manhã com a TV de casa ligada, com a tela do celular ligado, com o iPad ligado, a incidência de luz sobre a retina sinaliza para algumas regiões do nosso cérebro que é dia. Porque afinal tem luz incidindo sobre a retina. O que o nosso organismo interpreta? É dia. Se é dia, não deve haver secreção de melatonina. E por isso que muitas vezes, mesmo pessoas que trabalham no horário adequado, né, no que diz respeito à ritmicidade da nossa espécie, elas não secretam melatonina. E consequentemente ficam suscetíveis a essas patologias, a essas doenças. É um outro mito, né, que as pessoas criam para não fazer extubação paliativa. Mas assim, Daniel, a gente tá louco, né? A gente pode até saber que isso está certo, mas a família nunca vai aceitar uma coisa dessa. Não, isso não é verdade. Qual é o grande diferencial para que as famílias aceitem? Na verdade, a palavra não é aceitar, tá? A palavra é compreender. Porque é uma conduta que ela é definida pela equipe. Em teoria é isso. A gente não precisa de autorização, a gente não precisa de aprovação da família para fazer. Mas obviamente que se a família não entender, nós não vamos fazer. Porque não adianta a gente resolver o problema do paciente e criar um outro grande problema para a família. Bom, mas vamos lá. Qual é a grande diferença entre uma família, o grande diferencial para uma família aceitar ou não entender uma extubação paliativa? A capacidade da equipe de comunicação, tá? Então, eu falo isso para todos os profissionais de saúde. Invistam em comunicação. Em comunicação de más notícias só? Não, em comunicação em geral, né? Então eu sempre falo de comunicação não violenta. Tem um livro, inclusive, com esse nome que é muito bom, chama Comunicação Não Violenta. Vale muito a pena todo mundo ler. Tem um livro escrito, né, organizado pelo meu orientador, pelo chefe da nossa enfermaria. Eu escrevi um capítulo também, que chama Guia de Comunicação de Más Notícias, também da editora Ateneu, que é muito bom pensando nisso, né, que a gente está falando, em comunicar extubação paliativa. E para vocês terem uma ideia, na nossa enfermaria, que tem um viés importante, porque é uma enfermaria de cuidado paliativo, de cada 10 pacientes que a gente tenta extubar, 2 as famílias não entendem, a gente não consegue, a gente não tem tempo de conversar. Então, de cada 10 tentativas, 8 a gente faz. Na unidade vizinha, que é a UTI, né, esse número é bem menor. Então, de cada 10, 3 ou 4 conseguem ser feitas, né? Isso é um número baixo, mas já é um número bem mais alto do que na maioria de outras unidades de UTI que eu conheço por aí. Então, as famílias, o fato da família ser contra depende muitas vezes de como isso está sendo colocado pelo profissional.
Por que a gente escolheu a impressão 3D em primeiro lugar, né? Justamente pelo fato de ela ser muito fácil e acessível para qualquer pessoa. A gente manda um arquivo, a pessoa acessa de onde ela estiver, né? e consegue imprimir. Então, a haste ela é feita na impressão 3D, né? Então é uma haste de plástico, é um filamento plástico que a gente indica o uso do PLA, né? O PLA ele é um plástico biodegradável, ele é feito a partir do milho e da beterraba. E lembrando que ele é biodegradável na compostagem, tá? Então não é jogar no mar que ele vai sumir, não é bem assim também, tá? Além disso, tem algumas pessoas que estão usando o plástico do tipo ABS, né? Quem tem uma impressora com mesa aquecida pode usar esse outro tipo de plástico. E a placa que a gente coloca na frente acoplada a essa haste é uma placa de acetato ou PETG de 0,5 milímetros de espessura. Então é uma placa até grossinha, né? E que você consegue se proteger, né? das gotículas e outros tipos de contaminações. Então, os coronavírus, eles são vírus RNA fita simples. Então, eles são vírus muito abundantes, tem uma família grande de vírus e são subdivididos em várias subfamílias. Então, a gente tem as famílias alfa, beta, e a gente já sabia que eles ocasionavam infecção em humano e em vários mamíferos não humanos. E não é novidade para ninguém que ele também é um vírus que é mutável. Só que antes, né, a gente teve coronavírus desde a década de 60 reportados no Brasil, que eram aqueles que ocasionavam um resfriado comum. Então essas cepas que são em geral alfa-coronavírus, do resfriado comum, são tipos de vírus que não preocupavam. A gente achava que ele era um vírus bobo. Até em 2002 apareceu uma cepa mais violenta aí, né, que foi a cepa SARS-CoV-1, né, que apareceu na Ásia. E aí a gente viu, opa, esse vírus não dá só resfriado comum não. O pessoal está indo para o tubo, o pessoal está morrendo por causa do vírus. E ele tem uma capacidade pandêmica, né? E aí veio depois o MERS, o vírus da Middle East Respiratory Syndrome, na Arábia Saudita, região de Emirados Árabes. E aí, graças a Deus, né, isso ficou contido nessas regiões. Só que a gente já sabia que poderia ter um potencial pandêmico. Qual é a diferença entre esse vírus para os outros? A sua capacidade de disseminação. Então, dentro da família coronavírus, a gente está vendo no SARS-CoV-2, além da capacidade de ocasionar infecções graves, uma capacidade de transmissão muito grande. Então, além de ser um agente bastante virulento, né, que leva a uma letalidade bastante considerável, ele se transmite muito facilmente. O que não acontecia, por exemplo, na MERS e na SARS-CoV-1. E é até engraçado, né, que a MERS, como ela ficou uma coisa mais endêmica, tudo bem, a gente acabou não falando muito dela aqui no Brasil, né? Mas na época da SARS, que foi uma coisa mundial também, não se falou tanto do vírus e de tantas informações igual a gente vê hoje, né? Porque você tem alguma explicação para que não se falou tanto? Eu acho que conseguiu ser contida. Eu lembro que nessa ocasião, a presidente da Organização Mundial de Saúde, na ocasião, fechou barreira, fronteira, tudo, e aí ficou contido. De certa forma disseminou um pouquinho, teve um outro caso no Canadá, um outro caso nos Estados Unidos, mas ficou contido, né? E aí, o que não tem remédio, remediado está. E por isso ficou, e a gente sempre vai ter um monte de agentes infecciosos que têm capacidade pandêmica. Não vai ser o primeiro e nem o último. A gente vai viver com outras pandemias, né? Faz parte da evolução natural das espécies. E é isso que eu gosto da Infecto, entendeu, Ives? Que, assim, sempre aparece uma coisa nova. HIV, Ebola, Marburg, SARS-CoV, febre no oeste do Nilo. O cara gosta de coisa ruim, de vírus ruim, cara. Alguém tem que cuidar desses vírus aí, né? Alguém não tem que ter medo de se expor a isso para tentar achar soluções.